Essa questão do enquadramento ela tem que estar sempre muito bem definida, porque com certeza isso em qualquer ação será um divisor de águas. Esse enquadramento ele tem como síntese verificar as aberturas que possibilitam uma entrada e uma saída de qualquer ambiente ou situação. Esta condição de adentrar em um ambiente, verificar quantas pessoas existem, porte físico, nacionalidade, condições, artefatos, devem ser praticados de maneira intensa e incisiva até que se tornem naturais e imperceptíveis. E é esse treinamento que vai facilitar o enquadramento de uma situação ou ambiente. São vários os exercícios que desenvolvem uma capacidade de um pensamento rápido sob pressão. O estudo da memória fotográfica, tal como as condições de movimentação, fazem toda a diferença na atuação em campo. Os grandes agentes, os grandes informantes, com certeza possuem um pensamento muito veloz. Todo local ou situação possui facilidades que devem ser previamente identificadas e em seguida analisadas para que essa movimentação caiba dentro de um ambiente classificado. Essa classificação ela varia desde um ambiente que possui harmonia, de fácil transição, até um ambiente intransitável. Todos eles possuem um estudo dentro das suas formas positiva e negativa, para que através desse estudo se encontre a melhor maneira de atuação neste campo. Várias foram as movimentações que foram desenvolvidas ao longo desses anos, e em muitos desses aspectos, algumas formas foram classificadas como veneno e antídoto. Em um primeiro estudo bem superficial, poderíamos dizer que veneno é tudo aquilo que pode te prejudicar nesse ambiente. E antídoto é toda e qualquer ação que você possa tomar em função de evitar esse bloqueio. Podemos perceber então que todo ambiente ele pode reservar uma série de surpresas indesejadas. Daí o fato desse estudo tão aprofundado em relação ao campo de atuação. Com o tempo você aprende a dominar bem essas suas reações e entende a necessidade de não mostrar ao inimigo o que você está pensando ou a maneira que você está reagindo. Tudo isso tem que passar despercebido. O que você descobriu, relacionou, encontrou ou acha daquele ambiente é algo que tem que ficar guardado somente com você. Existe uma grande preocupação nesse enquadramento do ambiente, porque nesse caso o anfitrião ele pode preparar o ambiente de acordo com o objetivo almejado na recepção das pessoas. A situação de ação que se vai desenvolver em cima desse ambiente, desse campo, ela pode atuar tanto num campo harmônico como num campo desarmônico. Isso tudo vai depender do objetivo final. Mesmo preparado, esse ambiente ele pode ter um efeito colateral. E esse efeito colateral ele pode ser combatido com um pensamento rápido, mas que tem que ser de uma forma geral, simples, direto e incisivo. E nisso nós podemos verificar o quanto os grupos táticos amadureceram desde as últimas guerras. Esse estudo de enquadramento é tão importante que muito dele foi aprofundado dentro da área da geopolítica. É claro que nós estamos saindo então de um campo menor, de uma ação pequena, para ações de interesse de estados e nações. Então, dentro desse estudo da geopolítica, grandes nomes dessa área afirmaram seus pensamentos e defenderam suas teorias quanto ao controle do poder do Estado sobre outros territórios. Nós podemos ver as teorias de Marra a respeito do controle do poder através do controle marítimo, as próprias teorias de Mackinder a respeito do Heartland, que foi posteriormente reafirmada por Spikman, nos mostram que essas teorias, que foram criadas em suas respectivas épocas, abordaram a melhor forma para se realizar o controle do poder. E dentro do que se refere ao controle do poder, independente de uma ação pequena ou uma ação grande, praticamente as suas artimanhas serão as mesmas. Então nós caímos dentro do que nós chamamos de subversão, onde para que haja realmente o controle do poder não existe limites para a ação. E infelizmente dentro desse aspecto, para que se tenha esse poder e esse controle, as ações elas não serão escolhidas dentro da moralidade ou dentro de um caráter político correto. Essas ações elas vão ser principalmente baseadas naquilo que será mais eficiente, o mais rápido e o que definitivamente resolva uma situação. E esse tipo de ação pode ser verificada amplamente nas agências de inteligência mais famosas
onde o grupo de informação coleta aquilo que a inteligência precisa, e uma vez que a inteligência estipule o melhor procedimento, a melhor maneira para que aquilo entre em ação, o grupo tático recebe sua ordem para execução. De forma bem simplificada, para entendermos o enquadramento de uma situação ou de qualquer situação, é necessário dividir em pelo menos 3 grupos básicos, que seria o de informação, o de estratégia, que atua na mesma área da inteligência, e o grupo tático. Certamente essas táticas consideradas subversivas já têm sido utilizadas há muito tempo. Faz parte do enquadramento de uma situação nós analisarmos quais são os pontos de risco e os pontos que são flancos abertos para uma reação. Por favor. E uma reação errada, ela inevitavelmente pode levar à morte, justamente por desencadear uma reação por parte do agressor. Então, o primeiro ponto é observar quais são os aspectos vulneráveis do meu corpo e quais as atitudes que eu posso tomar para que o agressor fique num posicionamento vulnerável. Então, numa situação como essa, para que eu saia com segurança, eu devo, primeiramente, garantir que a arma do meu pescoço não vai mais ter condições de me cortar. Um outro aspecto muito perigoso seria eu tentar me esquivar, trazendo meu corpo um pouco à frente, o que favoreceria ele me atacar com a outra mão. Além disso, se eu me esquivar, favorecendo que ele se aproxime, ele pode me abraçar e, inclusive, tentar me derrubar. Então, o mais indicado dentro dessa situação seria, primeiramente, eu tirar a arma do meu pescoço, garantindo uma distância segura para que eu possa, então, fazer uma investida. Se eu tentar neutralizar a arma, mas mantê-lo à minha altura, possivelmente um agressor sendo bastante forte, ele pode reagir com uma grande violência. Então, seguindo esse raciocínio viável, uma vez que eu neutralize a arma do agressor e leve ao chão, eu tenho condições de outras ações para impedir uma reação. Se tratando de uma arma de fogo, a análise dos elementos que compõem a situação já se torna um pouco diferente. Por exemplo, na análise do enquadramento, é relevante se ressaltar o aspecto psicológico que deve se observar por parte do agressor, além de outros elementos que compõem toda a situação, tal como o posicionamento das mãos, a disposição do indivíduo no ambiente e o posicionamento da vítima. E no caso da vítima, vale fazer uma ressalva de que a ação, ou melhor, a reação para a situação deve ser o mais objetiva possível. Isso porque a própria tensão da situação é muito grande, né? E qualquer reação esboçada pode gerar uma morte. Tipicamente, um erro muito comum que se observa na questão da reação da vítima é o fator aproximação ao agressor. Por exemplo, a necessidade de se verificar aonde se localiza o campo visual do agressor. Seria, no caso, um erro, uma aproximação pela lateral, uma vez que o campo visual do agressor estará detectando uma movimentação logo de início. Além do erro da abordagem lateral, é comum se verificar a vítima buscar a mão do agressor. Estatisticamente, 70% dessas reações resultam em morte. Vale ressaltar que a tensão do agressor faz com que ele recue e de nada terá valido a sua reação. Dentro de uma reação, o mais interessante talvez seria uma abordagem ao agressor de baixo para cima. Este movimento proporcionará um ângulo diferenciado em relação à visão do agressor. Tem-se como mais indicado para essa situação que o movimento da mão seja realizado pela porção da palma e não pela porção dos dedos, que vão desempenhar o fator coadjuvante ao movimento. Uma vez neutralizada a linha de tiro da arma, verifica-se o centro do corpo para se partir ao domínio do agressor. Em seguida, puxa-se violentamente o agressor para trás, de tal forma que o centro de equilíbrio dele seja desestruturado. Jamais reaja a esse tipo de situação. Isto é direcionado a grupos específicos e altamente treinados. É interessante esse ponto de vista, mas a gente tem que tomar cuidado,
que nem sempre o lado subversivo ele vai ter que ser olhado com esses olhos de apaixonados. O cinema ele mostra uma face, mas o que a vida real nos apresenta é uma coisa completamente diferente. Traição é traição, mentira é mentira e chantagem é chantagem. Então, como foi dito, novamente eu reafirmo, não existe limite moral no jogo do poder.